O gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Parte 2. A Terra dos Santos. Capítulo 4. Uma fuga pela vida. Na manhã que se seguiu à entrevista com o profeta Mormon, John Ferrier entrou em Salt Lake City e, tendo encontrado um conhecido seu, que seguia para as montanhas de Nevada, confiou-lhe a mensagem para Jefferson Hope. Nela, contava ao jovem sobre o perigo iminente que os ameaçava e o quanto era necessário que ele retornasse. Ao fazer isso, sentiu mais tranquilidade na mente e voltou para casa com o coração mais leve. Aproximando-se da fazenda, ficou surpreso ao ver um cavalo atrelado a cada um dos postes do portão. Ainda mais surpreso ficou quando entrou e encontrou dois jovens de posse de sua sala de estar. Um deles, de rosto pálido e comprido, estava recostado na cadeira de balanço, com os pés apoiados em cima do fogão. O outro, um jovem de pescoço curto e grosso e de feições grosseiras, estava em pé na frente da janela, com as mãos nos bolsos, assobiando um hino popular. Ambos acenaram para Ferrier quando ele entrou, e o sujeito na cadeira de balanço iniciou a conversa. Talvez não nos conheça. Este aqui é o filho do ancião Drebber, e eu sou Joseph Stangerson. Viajamos juntos no deserto, quando o Senhor estendeu a mão e o resgatou para o rebanho verdadeiro. Como ele fará com todas as nações no momento em que achar apropriado, disse o outro com a voz anasalada. Ele mói devagar, mas à perfeição. John Ferrier curvou-se friamente. Tinha adivinhado quem eram os visitantes. Viemos, prosseguiu Stangerson, seguindo o conselho de nossos pais, com o propósito de solicitar a mão de sua filha para um de nós que possa parecer bom para o Senhor e para ela. Como só tenho 4 esposas e o irmão Drebber aqui tem 7, parece-me que meu pedido é o mais forte. Não, irmão Stangerson, exclamou o outro. A questão não é quantas esposas temos, mas quantas podemos manter. Meu pai já me deu os moinhos, e eu sou o homem mais rico. Mas minhas perspectivas são melhores, disse o outro calorosamente. Quando o Senhor levar meu pai, terei seu curtume e sua fábrica de couro. Além do mais, sou mais velho e estou em posição mais elevada na igreja. A donzela é quem irá decidir, rebateu o jovem Drebber, sorrindo para o próprio reflexo no vidro. Vamos deixar que ela decida. Durante esse diálogo, John Ferrier estivera furioso na porta, quase incapaz de impedir que seu chicote de equitação encontrasse as costas dos 2 visitantes. Olhem aqui, disse Ferrier finalmente, caminhando até eles. Quando minha filha os chamar aqui, vocês podem vir, mas até lá, não quero ver a cara de vocês novamente. Os 2 jovens mormons o olharam com espanto. Em seu ponto de vista, essa competição pela mão de uma donzela era a mais alta das honras, tanto para ela quanto para o pai. Há 2 maneiras de sair da sala, declarou Ferrier. Existe a porta e existe a janela. Qual gostariam de usar? Seu rosto moreno parecia tão selvagem e as mãos descarnadas tão ameaçadoras que os visitantes se levantaram num salto e bateram em retirada às pressas. O velho fazendeiro seguiu-os até a porta. Avisem-me quando tiverem resolvido qual vai ser, acrescentou sardonicamente. Você vai sofrer por isso, gritou Stangerson, branco de raiva. Está desafiando o profeta e o conselho dos 4. Vai se arrepender até o fim dos seus dias. A mão do Senhor lhe será pesada, trovejou o jovem Drebber. Ele surgirá e o castigará. Então eu mesmo vou começar o castigo, exclamou Ferrier furiosamente, e teria corrido escada acima para buscar a arma, se Lucy não o tivesse agarrado pelo braço e o impedido.
Antes que pudesse fugir dela, o barulho dos cascos dos cavalos avisou que os rapazes estavam fora de alcance. Esses malandros hipócritas, esbravejou, enxugando o suor da testa. Preferiria vê-la no túmulo, minha menina, do que a esposa de qualquer um deles. E eu também, pai, respondeu ela com humor. Mas Jefferson logo vai estar aqui. Sim, não vai demorar muito para que ele venha. Quanto mais cedo, melhor, pois não sabemos qual será o próximo passo deles. De fato, já era hora de surgir alguém capaz de oferecer conselhos e ajuda ao velho fazendeiro vigoroso e à sua filha adotiva. Em toda a história do assentamento, nunca houvera um caso de desobediência de hierarquia da autoridade dos anciãos. Se erros menores eram punidos tão severamente, qual seria o destino daquele fato arqui-rebelde? Ferrier sabia que sua riqueza e posição não lhe seriam de nenhum proveito. Outros, tão bem conhecidos e tão ricos quanto ele, tinham sido subtraídos antes, e seus bens entregues à igreja. Era um homem corajoso, mas tremia pelos terrores vagos e sombrios que pendiam sobre si. Qualquer perigo conhecido ele poderia enfrentar com o lábio firme, mas aquele suspense era enervante. Ocultou seus temores da filha, contudo, e se pôs a encontrar luz sobre todo o assunto. Embora, com o olho agudo do amor, ela visse claramente que ele estava pouco à vontade. Esperava receber de Yang alguma mensagem ou protesto em relação à sua conduta, e não estava enganado, embora viesse de uma forma inesperada. Ao se levantar na manhã seguinte, encontrou, para sua surpresa, um pequeno quadrado de papel fixado na colcha de sua cama, bem sobre o peito. Nela estava escrito em letras fortes e espaçadas: 29 dias lhe serão dados para retratar-se. Depois... As reticências eram mais atemorizantes do que qualquer ameaça. De que forma esse aviso tinha chegado ao seu quarto intrigava John Ferrier intensamente, pois os criados dormiam numa dependência externa, e as portas e janelas haviam sido todas trancadas. Amassou o papel e não disse nada para sua filha, mas o incidente o atingiu com um frio no coração. Os 29 dias eram, evidentemente, o saldo do mês que Yang tinha prometido. Que força ou coragem poderiam valer contra o inimigo armado com tais poderes misteriosos? A mão que prendera o alfinete poderia tê-lo atingido no coração, e ele nunca saberia o que o matara. Ainda mais abalado ficou na manhã seguinte. Estavam sentados para o dejejum, quando Lucy, com um grito de surpresa, apontou para cima. No centro do teto fora escrito, aparentemente com uma vara queimada, o número 28. Para sua filha, era ininteligível, e ele não ofereceu explicação. Naquela noite, ficou sentado com a arma montando vigia. Não viu e não ouviu nada, e mesmo assim de manhã, um grande 27 havia sido pintado do lado de fora de sua porta. Dessa forma, os dias seguiram, e tão certo como as manhãs chegavam, ele descobria que seus inimigos invisíveis haviam mantido o registro e marcado em algum local visível quantos dias ainda faltavam para terminar o mês de indulgência. Às vezes, os números fatais apareciam nas paredes, às vezes sobre os pisos. Ocasionalmente, surgiam em pequenos cartazes colados no portão do jardim ou nas grades. Com toda a sua vigilância, John Ferrier não conseguia descobrir de onde procediam aqueles avisos diários. Quando os via, um horror quase supersticioso se apossava dele. Tornou-se abatido e inquieto, e seus olhos tinham a expressão perturbada de alguma criatura sendo caçada. Agora só lhe restava uma esperança na vida: a chegada do jovem caçador de Nevada. 20 dias tinham se transformado em 15, e 15 em 10, mas não havia notícias do ausente. Um por um, os números minguavam, e ainda não surgia nenhum sinal dele.
Sempre que um cavaleiro fazia ruído na estrada, ou um cocheiro gritava para sua equipe, o velho fazendeiro corria para a porta, pensando que a ajuda finalmente chegara. Por fim, quando viu o 5 dar lugar ao 4 e logo ao 3, ele perdeu o ânimo e abandonou toda a esperança de fugir. Sem ajuda e com conhecimento limitado das montanhas que cercavam a colônia, ele sabia que era impotente. As estradas mais frequentadas eram rigorosamente vigiadas e guardadas, e ninguém podia passar ao longo delas sem uma ordem do conselho. Não importava que caminho seguisse, parecia não haver como evitar o golpe que o aguardava. Ainda assim, o velho nunca vacilou em sua resolução de abrir mão, até mesmo da vida, antes de consentir com o que ele considerava a desonra de sua filha. Estava sentado sozinho numa noite, refletindo profundamente sobre seus problemas e procurando em vão por um caminho para sair deles. Aquela manhã tinha mostrado o algarismo 2 na parede de sua casa, e o dia seguinte seria o último do tempo estipulado. O que aconteceria depois? Todos os tipos de vagas e terríveis fantasias encheram-lhe a imaginação. E sua filha? O que seria dela depois que ele se fosse? Não havia como escapar da rede invisível construída ao redor deles. Ferrier afundou a cabeça sobre a mesa e chorou pensando em sua própria impotência. O que era isso? No silêncio, ouviu um arranhão suave, baixo, mas muito distinto na quietude da noite. Vinha da porta da casa. Ferrier se arrastou pelo corredor e ouviu atentamente. Houve uma pausa de alguns instantes, e em seguida, o som baixo e insidioso se repetiu. Alguém estava batendo, evidentemente, muito de leve sobre um dos painéis da porta. Era algum assassino da meia-noite que viera executar as ordens sanguinárias do tribunal secreto? Ou era algum agente marcando que o último dia de indulgência havia chegado? John Ferrier sentiu que a morte instantânea seria melhor do que o suspense que lhe abalava os nervos e esfriava o coração. Saltando para a frente, ele tirou o ferrolho e abriu a porta. Fora, tudo estava calmo e silencioso. A noite era agradável e as estrelas brilhavam cintilantes no céu. O pequeno jardim da frente estava diante dos olhos do fazendeiro, delimitado pelo muro e pelo portão, mas nem ali, nem na estrada, havia qualquer ser humano para ser visto. Com um suspiro de alívio, Ferrier olhou para a direita e para a esquerda, até que baixou os olhos para os próprios pés e viu, para sua surpresa, um homem deitado com o rosto no chão e os braços e pernas esparramados. Tão nervoso ficou com a visão que se inclinou contra a parede, levando a mão à garganta para controlar o ímpeto de gritar. Seu primeiro pensamento foi de que a figura prostrada era algum homem ferido ou moribundo, mas ao observar, notou o corpo se contorcer junto ao chão e se arrastar para o corredor com a rapidez e o silêncio de uma serpente. Uma vez dentro da casa, o homem se levantou, fechou a porta e revelou ao agricultor espantado o rosto feroz e expressão resoluta de Jefferson Hope. « Meu Deus! » alarmou-se John Ferrier. « Como você me assustou! Que raios o fez entrar assim? »« Dê-me comida », o outro disse com a voz rouca. « Não tive tempo de mastigar algo ou de tomar sopa pelas últimas 48 horas. » Atirou-se sobre a carne fria e o pão, que ainda estavam em cima da mesa da ceia de seu anfitrião, e comeu vorazmente. « Lucy está suportando bem? » perguntou assim que satisfez a fome. « Está. Ela não sabe do perigo, » respondeu o pai. « Isso é bom. A casa está sendo vigiada por todos os lados. É por isso que me arrastei até aqui. Eles podem ser muito astutos, mas não o bastante para pegar um caçador Washoe. » John Ferrier sentia-se um homem diferente, agora que percebia que tinha um devoto aliado. Agarrou a mão áspera do rapaz e a apertou cordialmente. « Você é um homem de se orgulhar », elogiou ele. «
Não existem muitos que viriam partilhar do nosso perigo e dos nossos problemas. Pode ter certeza, parceiro, reforçou o jovem caçador. Tenho respeito pelo senhor, mas se estivesse sozinho nesse negócio, eu pensaria 2 vezes antes de colocar minha cabeça em tamanho ninho de vespas. É Lucy que me traz aqui, e antes que o mal lhe acometa, creio que haverá um integrante a menos na família Hope em Utah. O que devemos fazer? Amanhã é seu último dia, e a menos que faça algo esta noite, o senhor estará perdido. Tenho uma mula e 2 cavalos à espera em Eagle Ravine. Quanto dinheiro o senhor tem? $2.000 em ouro e 5 em notas. Vai dar. Tenho mesmo tanto para acrescentar. Devemos nos apressar para Carson City, seguindo por entre as montanhas. É melhor acordar Lucy, e é bom que os criados não durmam na casa. Enquanto Ferrier se ausentou, preparando a filha para a jornada que se aproximava, Jefferson Hope juntou em um pequeno pacote todos os comestíveis que encontrou e encheu uma jarra de faiança com água, pois sabia por experiência que os poços de montanha eram poucos e distantes entre si. Mal tinham concluído seus preparativos quando o fazendeiro voltou com a filha toda vestida e pronta para a partida. A saudação entre os amantes foi calorosa, mas breve, pois os minutos eram preciosos e não havia muito a ser feito. Temos de partir imediatamente, disse Jefferson Hope, em voz baixa, mas firme, como quem percebia a grandeza do perigo, mas que havia endurecido seu coração para enfrentá-la. As entradas da frente e dos fundos são vigiadas, mas, com cautela, podemos fugir pela janela lateral e atravessarmos os campos. Assim que atingirmos a estrada, estaremos a apenas 3 quilômetros. Ao raiar do dia, devemos estar a meio caminho nas montanhas. E se formos parados? Perguntou Ferrier. Hope deu um tapa na coronha do revólver que se projetava na frente de sua túnica. Se eles forem muitos, vamos levar uns 2 ou 3 conosco, disse com um sorriso sinistro. As luzes no interior da casa tinham sido todas apagadas, e da janela escura, Ferrier olhou pelos campos que tinham sido seus, e que agora estava prestes a abandonar para sempre. Fazia tempo que se preparava para o sacrifício, no entanto, e o pensamento de honra e felicidade de sua filha superava qualquer arrependimento pela ruína de sua fortuna. Tudo parecia tão calmo e feliz, as árvores sussurrantes e o amplo silêncio que se estendia sobre o campo de grãos, que era difícil perceber o espírito de assassinato à espreita em toda parte. No entanto, o rosto branco e a expressão rígida do jovem caçador mostravam que, em sua aproximação da casa, ele vira o suficiente para satisfazê-lo e tomar a decisão. Ferrier carregava a bolsa de ouro e notas. Jefferson Hope tinha as escassas provisões e a água, enquanto Lucy tinha um pequeno embrulho contendo alguns de seus bens mais valiosos. Abrindo a janela muito devagar e com cuidado, eles esperaram até que uma nuvem negra tivesse obscurecido a noite, e depois, um por um, atravessaram o pequeno jardim. Prendendo a respiração, agachados, prosseguiram com dificuldade e ganharam a proteção da sebe, a qual margearam até chegarem ao espaço intermediário que se abria nos milharais. Tinham acabado de chegar a esse ponto, quando o jovem agarrou os 2 companheiros e o arrastou para dentro das sombras, onde ficaram em silêncio, trêmulos. Era algo bom que a formação nas pradarias tivesse dado a Jefferson Hope os ouvidos de um lince. Ele e seus amigos mal tinham se agachado quando o pio melancólico de uma coruja de montanha foi ouvido no espaço de alguns metros e foi imediatamente respondido por outro pio a uma pequena distância. No mesmo instante, uma figura vaga e sombria emergiu do espaço que vinham cruzando e proferiu o grito plangente outra vez. Ao que um segundo homem apareceu no meio da obscuridade. Amanhã à meia-noite, alertou o primeiro, que parecia estar em posição de autoridade, quando Noitibó chamar 3 vezes. Muito bem, respondeu o outro. Devo contar ao irmão Dreber? Relate a ele, e dele aos outros. 9 de 7, 7 de 5,
disse o primeiro, e as duas figuras viraram para direções diferentes. Suas palavras finais tinham sido, era evidente, algum tipo de sinal e contrassenha. No instante que seus passos morreram à distância, Jefferson Hope se pôs em pé e, ajudando seus companheiros a cruzar a área, liderou o caminho através dos campos no máximo de sua velocidade, apoiando e meio que carregando a moça quando a força dela parecia falhar. Depressa, depressa! Sussurrava de tempos em tempos. Estamos numa linha de sentinelas. Tudo depende de velocidade. Depressa! Uma vez na estrada, fizeram rápido progresso. Só uma vez encontraram alguém, e em seguida conseguiram deslizar para dentro de um campo, e assim evitar o reconhecimento. Antes de chegarem à cidade, o caçador tomou uma trilha acidentada e estreita que levava às montanhas. Dois picos irregulares escuros pairavam logo acima em meio à escuridão, e o desfiladeiro que havia entre eles era o Eagle Canyon, onde os cavalos os esperavam. Com um instinto infalível, Jefferson Hope abriu caminho entre os grandes pedregulhos e ao longo do leito de um curso d'água seco, até que chegou ao canto recuado, oculto com rochas, onde os animais fiéis haviam sido amarrados a piquetes. A moça foi colocada sobre a mula e o velho ferrier, com seu saco de dinheiro, sobre um dos cavalos, enquanto Jefferson Hope levou o outro ao longo do caminho íngreme e perigoso. Era uma rota desconcertante para quem não estava acostumado a enfrentar a natureza em seus humores mais selvagens. De um lado, um grande penhasco elevava-se a 300 metros ou mais, negro, severo e ameaçador, com colunas basálticas longas na superfície acidentada como as costelas de um monstro petrificado. Por outro lado, um caos selvagem de rochas e detritos tornava impossível qualquer avanço. Entre os dois corria a trilha irregular, tão estreita em certos pontos que tinham de viajar em fila indiana, e tão difícil que apenas cavaleiros habilidosos poderiam atravessá-la. No entanto, apesar de todos os perigos e dificuldades, o coração dos fugitivos estava leve por dentro, pois cada passo aumentava a distância entre eles e o terrível despotismo do qual estavam fugindo. Logo tiveram prova, porém, de que ainda estavam dentro da jurisdição dos santos. Tinham chegado a uma porção muito mais selvagem e mais desolada da passagem, quando a moça deu um grito assustado e apontou para cima. Em uma rocha, com vista para a trilha, escura e à mostra, em plena vista contra o céu, lá estava uma sentinela solitária. Ele os viu logo que os viajantes o perceberam, e seu questionamento militar ecoou pela ravina silenciosa. "Quem está aí?" "Viajantes de Nevada", anunciou Jefferson Hope, com a mão sobre o rifle que pendia ao lado da cela. Era possível ver o observador solitário manuseando a arma e olhando-os como se insatisfeito com a resposta. "Com a permissão de quem?" "Dos Quatro Santos", respondeu Ferrier. Suas experiências mormons lhe ensinaram que essas eram as mais altas autoridades às quais ele poderia se referir. 9 de 7, gritou a sentinela. 7 de 5, devolveu Jefferson Hope prontamente, lembrando-se da contrassenha que ouvira no jardim. "Passem, e que o Senhor os acompanhe", disse a voz de cima. Além de seu posto, o caminho se alargava, e os cavalos puderam iniciar um trote. Olhando para trás, podiam ver o observador solitário, inclinado sobre a arma, e sabiam que tinham ultrapassado o posto avançado do povo escolhido, e que a liberdade estava adiante. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação, através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.